Oiê! Há muito tempo, numa galáxia muito distante. Todo bom cinéfilo e nerd sabe que dia é hoje. 4 de maio, dia Star Wars. Star Wars não é só uma série de filmes, né? É o símbolo da cultura nerd, é um universo à parte. Desde a sua estreia em 1977, a saga do diretor George Lucas tomou proporções inimagináveis. Bom, até quem não é fã de Star Wars... existe quem não seja fã? Conhece alguma cena, conhece a música, sabe de alguns dos personagens, alguma frase solta. E eu não poderia deixar de falar na sessão pipoca dessa saga que arrasta milhões de fãs pelo mundo inteiro. Star Wars foi projetado para ter 6 episódios. Na época, por conta do orçamento e elementos da história que na opinião do diretor eram mais propícios àquele tempo, a saga começa pelo episódio 4, que é esse primeiro filme de 1977, que é o Star Wars, ou aqui no Brasil Guerra nas Estrelas, Uma Nova Esperança. Depois veio o episódio 5, O Império Contra-Ataca, que foi lançado em 1980, e o Retorno de Jedi em 1983, que na verdade em português foi traduzido errado, né? Era para ser o Retorno do Jedi. As minhas cismas com traduções. O tema central da história é muito simples, a luta entre o bem e o mal, representado pela Aliança Rebelde e o Império Galáctico. O ponto principal dessa batalha são os Jedi, com seu principal representante, o Luke Skywalker, e do lado negro da força nós temos os Sith, liderado pelo comandante Darth Vader, que é aquele cara que fala assim e tem um negócio. A força é um dos principais elementos da saga Star Wars. Ela é uma espécie de energia que permite aos seus usuários realizar diversos feitos sobrenaturais, podendo também amplificar algumas características físicas, como por exemplo velocidade de reflexos e impulso, e também pode ser como uma habilidade, pode ser treinado e aprimorado, e isso varia entre um personagem e outro. Apesar da força ser usada para o bem, ela existe um lado sombrio que, se for atingido, pode encher a pessoa de ódio, agressão e maldade. Os 6 filmes apresentam então os Jedi, que usam a força para o bem, e os Sith, que usam o lado sombrio para o mal e que tentam dominar a galáxia. Essa história foi desacreditada pela crítica, que já dava como certo o fracasso do Star Wars, imagine. Eles acreditavam que era uma história que não ia chamar o interesse do público. Bem, mal, coisa chata. Tanto que na estreia do Star Wars, apenas 40 salas de cinema em todos os Estados Unidos aceitaram passar o filme. A escolha de um elenco novo e não muito conhecido também foi uma atitude bem ousada. Mas o que a gente sabe é que depois da estreia, muitos dos atores se transformaram em grandes celebridades, como é o caso do Harrison Ford, que fez o papel do humano Han Solo, que é um personagem clássico da saga. Bem, e por falar em personagens clássicos, isso também é uma marca registrada da saga. Quem não conhece e não curte figuras como Chewbacca, o Mestre Yoda, a Princesa Leia e os robôs C-3PO e o R2-D2? Star Wars rendeu a casa dos bilhões e é a terceira maior bilheteria da história, ficando atrás apenas das franquias Harry Potter e James Bond. E que beleza, hein? O George Lucas colocou o burrinho dele na sombra quando ele fechou um acordo em que ele seria o único detentor dos direitos sobre o licenciamento de produtos com a marca Star Wars. Agora você pensa em qualquer tipo de produto. Tem alguma coisa do Star Wars. Jogo, brinquedo, cama, mesa, banho, papelaria, qualquer coisa. Star Wars é recheado de itens icônicos. Um dos seus principais são os sabres de luz. Inspirados nas espadas dos samurais, só que com efeito high-tech, elas permeiam o imaginário dos fãs por décadas, assim como o efeito sonoro criado para representar os sabres de luz funcionando e durante as batalhas. Esse é um dos elementos chaves para se entender o fascínio dos fãs pela saga. A trilha sonora também é um destaque. Ela foi encomendada por ninguém menos do que John Williams, que é um super compositor e muito conhecido e premiado por suas trilhas sonoras. Ele é o mesmo que também assina as trilhas de Jurassic Park, A Lista de Schindler, E.T., Indiana Jones e muitos outros. Eu acho que assim, se a ideia era eternizar o Star Wars com uma trilha única e marcante, eu acho que eles conseguiram.
Bem, quanto aos outros episódios, o George Lucas levou 16 anos para lançar o episódio 1 e os episódios 2 e 3 foram lançados em 2002 e 2005. Há quem diga que a melhor trilogia é a primeira e que depois a segunda não ficou tão boa, mas eu acho que fã que é fã gosta de tudo mesmo. E qual é o motivo da gente estar falando de Star Wars esse ano? Acontece que a Lucasfilms, empresa criada por George Lucas, foi comprada pela Disney por 4 bilhões de dólares. E isso permitiu a Disney fazer uma nova saga e tem a promessa de uma nova trilogia. E o episódio 7 será lançado no final desse ano. Mas em se tratando de Disney, a gente não espera só filme, né? Já se espera por aí parque temático, mais jogos, uma infinidade de produtos licenciados e outras coisinhas de Star Wars. Bom, mas vamos esperar então, né? Eu tô super curiosa, você não tá não? Enquanto a gente espera, que a força esteja com você. Eu sou Camila Loioli, pra você que me segue, um beijo e tchau!